Olá, tudo bem? Aqui é o Rico e nós vamos para mais um currículo aqui no Incucar. E hoje eu quero te apresentar, essa aqui é uma videoaula de introdução ao currículo 5 solas. Você já deve ter ouvido falar sobre as 5 solas se você é um cristão evangélico. Sola Escritura, somente a Bíblia. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé, e soli Deo Glória, somente para a glória de Deus. Este currículo tem o objetivo de trabalhar as 5 solas, que são uma síntese muito bem organizada do pensamento reformado, dos motivos que levaram à reforma protestante. Se a sua igreja é de uma tradição reformada, você pode explorar as questões da reforma aliado junto aqui com este currículo das 5 solas. Mas se a sua igreja não é de tradição reformada, não tem problema, porque este não é um currículo falando da reforma. Nós não vamos trabalhar a reforma protestante ou a história dos reformadores, nós vamos trabalhar a Bíblia. O que acontece é que a reforma protestante, os teólogos daquela época, eles organizaram o pensamento, que estava tudo desorganizado, a igreja estava bastante desandada, e aí aconteceu a reforma protestante, e eles organizaram o pensamento para trazer de volta a igreja onde Cristo era o centro, onde a palavra de Deus tinha autoridade. Então, por isso que daí surgiram as 5 solas. Eu, particularmente, gosto muito, porque eu sou de tradição reformada, e se você é de uma igreja reformada, você pode falar da reforma, de Martinho Lutero, 95 teses, enfim, pode explorar aí todas as questões relacionadas à reforma. Mas, se você não é de uma igreja reformada, não tem problema nenhum. Você vai ensinar a Bíblia para as crianças e vai ensinar a Bíblia de uma ótima maneira, porque é isso que as 5 solas apresenta, uma ótima maneira de expor a verdade. Inclusive, neste currículo, nós estamos trabalhando de uma maneira, trabalhando as 5 solas, de uma maneira adequada para as crianças. Tenho certeza que você vai gostar, que vai ser uma bênção aí na sua igreja. Aqui estão as 5 lições, o nosso cronograma. Então, aí tem cada tema, onde é uma das solas. Sola significa somente. A passagem bíblica, qual o objetivo da lição e a aplicação. Então, este currículo mantém o nosso formato que nós utilizamos de lição de roteiro aqui no Incucar e vai aí ajudar você a trabalhar durante 5 domingos. Lembrando que nós temos o devocional do professor, não esquece de fazer, que é muito importante você verificar o seu coração, a sua vida, antes de você entrar em sala de aula para ensinar, e também o devocional dos pais, aquele que você vai enviar para casa, onde a família vai continuar a lição que você começou no domingo. As 5 solas estão ligadas principalmente ao tema da salvação. Como Deus salva os eleitos. E nós vamos responder a pergunta: de que maneira somos justificados diante de Deus? Ou melhor, como é que Deus nos considera pessoas boas e justas para podermos ser salvos, ainda que nós somos pecadores? E para responder essa pergunta, nós então criamos esse currículo e vamos trabalhar as 5 solas como um roteiro, como uma trilha. Então você vai pegar essa imagem que você está vendo aí, nós temos ela no tamanho A2, manda numa gráfica, imprime, cola aí na parede do Ministério Infantil, e aí você vai então trabalhando uma lição a cada domingo, sempre respondendo essa pergunta. Somos pecadores. Poxa, e agora? Como é que nós podemos ser salvos? Como é que nós podemos ser considerados, então, bons e justos diante de Deus, apesar de sermos pecadores? Porque para que eu seja salvo, eu tenho que ser considerado justo, eu tenho que ser considerado bom. Só que eu não sou justo, eu não sou bom. A minha bondade, as coisas que eu faço boas, e eu tenho que fazer muitas coisas boas,
elas não alcançam o padrão de Deus para a salvação. Então, como é que eu posso ser salvo? E aí, então, por isso que eu digo, ainda que você não seja de uma tradição reformada, olha só como os reformadores organizaram muito bem o pensamento para responder essa pergunta. E a primeira coisa é: somente a Bíblia pode nos revelar isso. Aonde então que eu vou aprender sobre salvação de pecadores? Quem que eu posso ouvir? Quem que eu posso dar atenção? Quem tem autoridade para falar isso? Somente a Bíblia. E a primeira lição nós vamos trabalhar então a autoridade da palavra de Deus e a importância da gente ler a Bíblia como se nós estivéssemos ouvindo o próprio Deus, porque é exatamente isso que acontece quando nós estamos indo direto na palavra de Deus. A segunda lição vai apontar para Cristo. A Bíblia me ensina que eu só posso ser salvo por Cristo, somente em Cristo. E veja bem, esta ordem aqui é uma opção nossa aqui do Inculcar. As 5 solas não tem necessariamente esta ordem. Como nós estamos ensinando para crianças, eu quis fazer algo de maneira bem didática, criando essa trilha e organizando isso. Mas a ordem não é necessariamente essa, porém aqui no nosso currículo nós colocamos nessa sequência. Então, somente a Bíblia pode me falar a respeito da salvação e ela ensina que a salvação é somente por Cristo. E depois, na terceira lição, vamos voltar aqui, pulamos, né? Depois, na terceira lição, vai ensinar que Jesus nos salva somente pela graça. O nosso coração, ele pode ser alcançado por Jesus somente pela graça, porque eu sou pecador. Eu recebo essa graça, essa salvação, somente pela fé, ou melhor, acreditando naquilo que Jesus fez. Eu não sou salvo por algo que eu faço, eu sou salvo por algo que Jesus fez. Então eu vou depositar a minha fé, a minha confiança naquilo que ele fez, e essa é a maneira de ser salvo. E tudo isso ocorre somente para a glória de Deus. Inclusive, na primeira aula e nas aulas seguintes, você pode trabalhar o mapa de maneira panorâmica, sempre trabalhando isso com as crianças, como podemos ser salvos e considerados bons e justos diante de Deus, apesar de sermos pecadores. Olha a sequência aí que fica legal para a criançada guardar. Somente a Bíblia pode me ensinar sobre isso, somente a Bíblia me revela a resposta para essa pergunta. Ela ensina que é somente por Cristo, Jesus, vai nos salvar somente pela graça. E recebemos a graça para sermos salvos somente pela fé. E tudo isso acontece somente para a glória de Deus. E aí nós temos os flashcards, tem aí os versículos para decorar, a lição prontinha ali, um roteiro para você. E tenho certeza que você vai ter um ótimo estudo com a criançada. Eu, particularmente, sou fã das 5 solas, sou fã desse pensamento, né, da reforma, dessa maneira que ele foi organizado. Então, aí, com certeza, você vai aprender, que esse é o objetivo, professor, você primeiro aprender, depois você ensinar as crianças e terminar isso ajudando os pais também a aprenderem um pouquinho mais, tendo um tempo de qualidade com os filhos em casa, continuando ali aquela lição que você começou no domingo. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo estudo e qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp que a gente conversa. Paz do Senhor, até mais. Tchau, tchau.